Boa noite. Tudo bem? Aqui já está de noite, ok? Eu sumi. Ai, gente, chega a época de provas, eu fico meio. Mas tudo bem, já estou bem. Tive umas notas que não foram ali muito felizes. Foi uma semana meio complexa, mas sobrevivemos. Estamos aqui e eu vim falar com vocês sobre um papo importante. Quer dizer, eu acho importante. Se você não acha importante, tudo bem também. Mas eu acho importante. E eu queria pedir desculpa por sumir de qualquer maneira, porque eu não gosto. Mas realmente foi uma semana meio complexa, eu precisei de um timing. Mas eu estou aqui me esforçando, porque já vai dar 1 hora da manhã. Eu estou aqui, ainda nem tomei um banhozinho. Nem tomei um banhozinho depois de chegar do trabalho. Então, assim, eu juro que estou me esforçando. Também, nossa, minha mão extremamente laranja. Ok. Então, hoje eu queria falar de um assunto importante que eu tô querendo falar há um tempinho já. Mas eu queria primeiro garantir que eu tinha nivelado a tal ponto pra gente conseguir compreender o que eu quero falar, porque eu tava com medo de eu chegar assim muito e não dá pra entender. E aí não faria mais sentido o que eu tô fazendo aqui. Tá bom? Tá bem? Tá bem? Tá bom. Então, vamos começar lendo a Bíblia? Porque a gente vai começar com pedrada. Então, a gente vai em 1 João 4, do 16 ao 18. E olha, eu pintei a unha. E, olha só, combina com a unha. Combina com a unha. Passou uma moto. Obrigada. Vamos lá. Acho que a pessoa não pinta a unha tem muito tempo, então quando ela faz, ela tem que mostrar pra todo mundo que ela pintou. Essa pessoa sou eu. Então vamos lá. Vamos lá, 1 João 4, de 16 ao 18. Então, e nós temos reconhecido o amor de Deus por nós, e nele cremos. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto consiste a perfeição do amor em nós, que tenhamos plena confiança no dia do julgamento. Porque tal como ele é, também somos nós neste mundo. Não há temor no amor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo. E o que teme não chegou à perfeição do amor. Só aqui já dá pra gente pensar em muita coisa. Mas hoje eu queria especificamente falar sobre metacognição. É o título do vídeo, então você deve estar se perguntando se que tem a ver uma coisa com a outra. Sou doida. Eu juro que tem a ver. Da minha cabeça, tem a ver. Eu espero conseguir explicar o que eu tô pensando aqui pra fora. Então, vamos lá. Metacognição, pra gente começar a pensar, é a capacidade do seu pensamento pensar sobre o pensamento. É basicamente pensar sobre o pensamento. Vamos dividir o pensar e o pensamento, com coisas diferentes, tá bom? Vamos começar por isso, porque eu acho que esse vai ficar mais simples de você entender. Vamos fazer essa little legenda aqui pra você conseguir compreender a partir de agora. O pensamento é algo natural. Ele acontece, faz parte, tal qual como o seu coração bate, sua cabeça pensa. Que bom que ela pensa. Então você tem pensamentos. Às vezes vão ser pensamentos mais importantes, vão ter uma raiz mais importante, vão ter um acontecimento mais importante, vão ter um passado, vai ter uma coisa mais importante. Às vezes não. Às vezes é uma coisa meio intrusiva, às vezes é uma coisa, foi. E é isso. Às vezes é só isso. E o pensar é você pegar esse pensamento automático que você teve e você refletir sobre ele. Então a gente está separando aqui o pensar e o pensamento. Pensamento como algo natural e o pensar como algo construído por você, mais ou menos consciente. É um treino, mas é algo construído. E aí, eu queria começar falando, já comecei, mas tudo bem. Mas eu queria começar falando sobre a questão de como nós vivemos e como é a realidade. Porque nós não vivemos a realidade, nós vivemos a percepção que nós temos acerca da realidade. Porque eu posso, por exemplo, não sei, mandar uma mensagem pra uma pessoa, mandar uma mensagem pra 2 pessoas. E eu falar assim: quando chegar em casa, gostaria de conversar. E uma dessas pessoas vai ler isso dessa maneira: quando chegar em casa, gostaria de conversar. E ela vai ficar sofrendo, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar ansiosa. Aquela mensagem vai ter um teor muito difícil pra ela, vai ter um teor, um quê de vai dar ruim. Pra outra pessoa pode ser que legal, a gente vai conversar quando chegar em casa. Ou, nossa, será que ela tá bem? Poxa, ele tá precisando conversar.
Entende? É a mesma situação, é a mesma mensagem, pessoas diferentes, pensamentos diferentes e principalmente uma reflexão, um pensar diferente, uma percepção sobre aquela realidade que é diferente para cada pessoa. E isso acontece em todo momento e é natural, faz parte. Faz parte da vida. Inclusive, a metacognição é algo muito importante para a nossa sobrevivência, muito importante para se compreender, é algo que é necessário na nossa vida e é algo que não pode ser simplesmente banalizado. Não vamos só banalizar a metacognição por aqui, né? Mas a gente tem que compreender que eu viver na utilização da minha metacognição como algo muito ruminante, como algo muito sem controle, é muito negativo. Não é uma coisa boa, porque eu começo a fazer isso aqui. Não sei, o meu trabalho me estressa. Eu tô estressada com o meu trabalho. Não gosto do meu trabalho. E aí eu tô com a minha família no final de semana. E aí, ao invés de eu estar vivendo a experiência de estar com a minha família, eu já estou pensando que, acabado desse dia, nesse momento, que é um domingo, assim, que está minha família, eu já vou ter que voltar amanhã pro meu trabalho que eu não gosto. E aí eu não consigo viver a experiência positiva de estar com a minha família, mas eu fico, enquanto eu estou tendo aquela experiência, tendo uma percepção negativa sobre o meu dia, porque amanhã eu vou estar no lugar que eu não gosto. E aí, quando eu começo a fazer isso de forma deliberada, acaba que eu construo uma rotina de pensamento que é muito negativa, que é muito ruim e que torna a minha vida muito sad. A nossa vida começa a ficar muito mais triste porque eu não consigo ter a percepção da experiência que eu de fato estou tendo. Eu não consigo mais separar a realidade do meu pensar, da minha reflexão sobre algo. E isso é muito difícil, porque não é uma distância muito saudável viver dessa maneira, viver observando o mundo apenas com os meus olhos muito introspectivos. E eu começo a ruminar as coisas, começo a ruminar, e eu acabo entrando num ciclo em que a minha visão começa a ficar um pouco tapada dentro da minha ideia sobre algo, que às vezes nem é o que eu tô vivendo naquele momento, mas é algo que aconteceu e que ficou e que marcou e que eu fico ruminando aquilo, mesmo em momentos que não tá acontecendo nada. E isso torna a minha realidade muito mais cruel, muito mais difícil. E isso é complicado, é muito complicado. E eu sei que é difícil, porque é uma construção. Mas da mesma maneira que você teve que construir essa forma de viver, você também pode desconstruir com o tempo, com o esforço, mas dá pra acontecer. E eu quero te mostrar o quanto isso é real. Porque quando a gente tem um pensamento, esse pensamento às vezes pode ser um pensamento até negativo, mas eu não fico refletindo sobre ele. Nem pensei. Veio aqui e passou. É isso, foquei na realidade. E esse pensamento, ele não foi nada. Ele é simplesmente restrito de... Ele é insignificante quase. Quase. A experiência que eu tô vivendo na realidade, sem sentimentos, ele é literalmente isso, é restrito de sentimentos. Eu coloco o sentimento em uma determinada situação. Então, eu aprendi a fazer isso. Então, pense um momento, assim, pensa mesmo. Para, sei lá, o vídeo, qualquer coisa. Pensa no momento que você esteve mais feliz. E me diz, no que você estava pensando naquele exato momento que é o seu momento mais feliz da sua vida? Parou o vídeo? Espero que sim, pra você pensar. Eu imagino que você não estivesse pensando em muita coisa, não. Você só estava vivendo. Porque foi um momento muito feliz. E momentos muito felizes necessitam que você esteja presente naquele momento. Não dá pra viver um momento super feliz, sabe? A verdade é que muitas vezes nós só... Não sempre, ok? Mas muitas vezes nós só estamos a um pensamento de distância da felicidade. Porque enquanto eu penso, eu posso arruinar minha felicidade várias vezes. Mas essa quantidade absurda de pensamento nunca vai me fazer, de fato, sentir a felicidade. Então, quanto mais eu penso, mais distante eu tô das realidades possíveis de viver uma experiência boa, de viver uma felicidade e de ter o meu próximo momento mais feliz da vida. Porque, imagina, você, não sei quantos anos você tem, mas com certeza você teve alguns momentos muito felizes. E você conseguiu pensar em um. Quanto tempo ele faz? Eu espero que seja recente. Mas se não for, quanto tempo faz? Por que você não teve mais um momento tão feliz assim na sua vida? No que você estava pensando tanto? O que está atrapalhando você viver?
Entende? Pensar, o pensamento é algo natural, vai acontecer, deve acontecer. Refletir sobre o que você pensa também é muito importante. Mas quando a metacognição vira uma desculpa para uma autocrítica muito alta, uma autocrítica ruminante, uma autocrítica cíclica o tempo todo na sua vida que te faz não viver, não experienciar, não ser feliz, então você não está vivendo. Sabe? Pensar é humano, mas viver é essencial. Então, às vezes, você só tá mesmo a um pensamento de distância. Que no caso é não pensar. O pensamento de não pensar. Entende? Quanto mais você pensa, mais longe você tá daqui, que é a realidade. Então, quando você para de pensar, você começa a ficar mais próximo da realidade. E aqui você consegue encontrar novas coisas. Aqui você consegue parar de ter o controle sobre tudo e começa a viver coisas novas. E nessa de viver coisas novas é quando você vai encontrar o seu próximo momento mais feliz da vida. E isso é difícil, eu sei. Eu sei, eu realmente sei. Mas dá pra melhorar. Eu juro de dedinho que dá pra melhorar. Meu dedinho tortinho. Mas dá pra melhorar. Eu prometo que dá pra melhorar. E aí, você pode estar pensando, o que tem a ver isso que a Claire está falando com o que ela leu aqui? Porque, vamos lá. Quando você se pegar nesse momento de pensar, overthink demais, o que você vai perceber é você não está dentro daquilo que Deus quer pra você, daquilo que Deus te criou pra ser. E está em Lucas, que é uma das coisas que fala que Deus vai perguntar pra gente, que é: você se tornou a pessoa que eu te criei pra ser? E aí, eu vou te fazer uma pergunta, antes de você chegar lá com Deus e ele te fazer essa pergunta, de verdade, do fundo do seu coração, quem você seria sem esse pensamento? Essa pessoa que você acha que seria sem esse pensamento, é alguém que você gosta mais do que a pessoa que você está sendo hoje com esse pensamento? Você gostaria de se parecer mais com essa pessoa sem esse pensamento? Também, outra coisa que eu queria te questionar, porque esse é um vídeo muito questionador, então se questione mesmo, de verdade, pare o vídeo e se questione. Esse é o momento de utilizar a sua metacognição de uma maneira controlada. Então, se você não pensasse nisso, da forma como você pensa, ou só não pensasse nisso, se tornasse essa versão aí, e você olhasse para quem você está sendo hoje, você acharia que esse pensamento está sendo construtivo ou não? Porque se não tá, então será que você não tá se punindo um pouquinho também? Porque se você não tá dentro daquilo que Deus quer pra você, que é o amor, e o amor é leve, o amor não te traz medo. Se você tá vivendo com medo, você não tá vivendo o amor. Então, e Deus é amor. Então você não tá vivendo aquilo que Deus quer. Você não tá vivendo Deus. Você tá vivendo no medo. Mas o medo, como diz a Bíblia, ele vem da implicação de uma punição. Então, do que você tá com medo de ser punido? Ou como você tá se punindo? Sabe, eu acho que às vezes o pensar demais, se autocriticar demais já é a sua punição. E aí você pensa demais porque você não quer se autopunir, eu não quero ser punido de novo. E aí eu fico com medo de me punir de novo, então eu tenho que pensar muito. Porque daí eu não vou errar tanto se eu pensar demais. Se eu mudar isso, se eu mudar aquilo. E aí eu não preciso mais ficar pensando tanto, eu não preciso mais me punir tanto. Mas aí você continua no ciclo, entendeu? Porque a ideia é essa. Você acabou de entrar no ciclo de eu penso demais, eu não vivo a experiência, aí eu me sinto culpado e eu tô me punindo, porque agora eu tenho que pensar muito sobre isso, porque agora eu sou muito autocrítica. Por quê? Mas essa autocrítica, ela é muito positiva, porque eu tô fazendo isso pra eu melhorar como pessoa. E aí eu estou melhorando como pessoa. E aí, na verdade, eu não estou, porque eu estou sendo muito autocrítica e eu continuo não vivendo. Wait, stop. Vamos parar um pouco de pensar? Vamos, sabe, pensamento e pensar. Vamos deixar só o pensamento por um tempo, entende?
Mas eu não tô aqui demonizando a metacognição porque ela é muito positiva. Ela é realmente muito positiva, quando não usada deliberadamente. Então, eu vou pensar aqui e dar algumas ideias de estratégias que eu utilizo na minha vida para melhorar isso. Porque é uma construção, ok? Para eu melhorar a minha percepção da realidade, voltar ela mais, sabe, ter essa distância mais saudável entre a forma como eu percebo e a forma como ela de fato é, eu utilizo essas estratégiazinhas e talvez isso possa te ajudar. Então, se você quiser, tenta. E se der certo, me conta. Porque daí vai ser legal saber que deu certo pra mais alguém. Ou se você tiver mais ideia também, eu vou gostar, porque daí é mais coisa que eu posso fazer. Eu adoro fazer coisas. Então, vamos lá. A primeira coisa é, quando você se pegar num momento assim, bem assim. Pensei uma coisa aqui, refleti muito rapidamente assim, ó. Pensei aqui sobre o meu pensamento, tipo assim, sei lá, uma coisa, não sei, uma coisa que você não gosta muito que aconteça com você, aconteceu. E aí você poderia ter um pensamento só, sei lá, não sei, alguém, tentando pensar em alguma coisa assim bem aleatória. Você tava no mercado e alguém esbarrou em você, tipo assim, meio que de propósito. Pronto, você não gostou daquilo. E aí você pode ter um pensamento que é repleto de insignificância quase, que é, não gostei, não gostei. Isso não tem quase nenhum sentimento, é uma coisa tipo, não gostei. Esse é o sentimento, simples, básico. Mas aí você vai começar a pensar, não, eu realmente não gostei daquilo. Aquela pessoa, ela foi muito mal educada. Nossa, ela deve estar tendo um dia terrível. E agora meu dia está sendo terrível também. Nossa, porque aconteceu isso, isso e isso. E a minha semana foi assim, assim, assim. E aconteceu isso, isso no trabalho. E aconteceu isso, isso na faculdade. E a minha roupa não tá legal. E. Enfim, você começa a ruminar, a pensar sobre o pensamento. E aí você para e fala assim: eita, peraí. Peraí. E aí, quando você chegar nesse momento do wait, o que você vai se perguntar? Primeiramente, dica número 1. Você vai perguntar, isso é a realidade ou a minha interpretação da realidade? Clarissa, a pessoa de fato me empurrou. Isso não foi nada legal, isso não foi nada maneiro. E aí você vai falar assim, ok, mas o pensamento que eu estou tendo, ele é de acordo com a realidade ou a minha percepção da realidade? Porque essa pessoa de fato me empurrou, isso é real. Mas a minha interpretação sobre isso tá vindo de muitas outras coisas. Então essa minha interpretação tá a esse tanto de distância da realidade. Pronto, é aqui que eu queria chegar. Esse tanto de distância. Porque às vezes, eu sei que existem umas técnicas que a gente pode utilizar, mais ou menos isso, que é de falar, não, isso daqui é só minha interpretação mesmo. Em alguns casos isso vai funcionar, porque às vezes a gente tem uma interpretação totalmente nada a ver sobre uma coisa nada a ver. Acontece. A gente não torna as coisas muito significantes. Às vezes acontece muito isso. Então vai ser mais simples. Mas existem coisas que de fato aconteceram e que de fato pareceram muito aquilo e que é muito difícil dissociar aquilo da sua interpretação e a realidade. Então a gente pode pensar em quantidade. Eu sou uma pessoa muito quantitativa, então, e avaliativa, qualitativa. Enfim, então qualificar isso como muito ou pouco distante da realidade. Acho que é uma coisa que funciona melhor pra mim. Não sou uma coisa tão, isso é real, isso é interpretação, mas tá muito uma coisa na outra. Então, pegar e ter a ideia de isso está muito na realidade, essa minha interpretação está muito na realidade ou está pouco na realidade. E aí eu consigo perceber o quanto de distância está o meu pensamento daquilo que de fato aconteceu. Isso me ajuda. Mas esse é uma coisa mais aqui, agora, sabe? Mais prática. Mas peguei, fiz, pensei, é isso. Pronto. Porque a ideia é que você não fique ruminando muita coisa. Então, a ideia é mesmo você pensar quanto está da realidade. E pensar por um tempo, e é isso. Acabou. Depois, se você perceber que você tá assim, por exemplo, você tá mais ansioso com alguma coisa. Então você fica, quando a gente tá ansioso por uma coisa, obrigatoriamente, a gente vai ficar ruminando essa coisa. Porque não tem como ficar ansioso se você não tá pensando na coisa. Impossível. O pensamento vem e ele só, veio, tá tudo bem, eu vou focar em outra coisa? Não, você não vai focar em outra coisa. Você tá ansioso porque você tá refletindo demais sobre isso, tá pensando sobre os seus pensamentos a lot. Então, assim, não é isso que a gente quer aqui. Então, quando você chegar nesse momento, porque eles vão acontecer,
sabe? Existem situações na nossa vida que são mais estressantes e que vão nos condicionar a estar realmente mais estressados, mais ansiosos mesmo. Por exemplo, uma coisa que você quer muito. Isso, normalmente a gente fica mais ansioso com coisas que a gente tem um apego emocional grande por aquilo. Por exemplo, sei lá, você vai fazer uma festa de aniversário, você tem um apego, um apreço emocional por aquilo, você teve trabalho, você teve tempo, sabe? Você quer se dedicar para aquilo. Esse seu apego emocional de querer muito aquilo é o que vai fazer você ficar ansioso, porque você vai ficar pensando, não, eu tenho que falar com o fornecedor, não, eu tenho que usar tal roupa, não, porque eu tenho que ver se essa roupa vai estar cabendo em mim no dia, enfim. Então você vai ficar ruminante sobre aquilo, mas isso pode acontecer com situações mais difíceis também, porque, né? Enfim, e até essa situação pode ser muito difícil para algumas pessoas. Então, né? Mas nesse momento que você perceber que você tá muito, tipo, pensa, não para, tá meio obsessivo mesmo, você pode usar a janela do presente. A janela do presente, você vai pegar e você vai perceber, mas isso assim, cada vez mais, quanto mais você fizer, mais facilmente você vai perceber que você chegou nesse espectro da coisa. Mas, inicialmente, você não vai perceber tão rapidamente assim. Mas quando acontecer, faça. E aí você vai pegar e você vai pegar 3 coisinhas. Você vai pegar um som, você vai focar em um som, um somzinho. É mais rápido pensar no som. Uma sensação corporal depois do som. O som é mais rápido, é mais simples, ele tá vindo de fora pra dentro, é mais fácil. Porque se você tá ansioso, o seu interno tá assim, tá meio crazy. Então é difícil ouvir dentro quando tá assim. Então, escutar o que tá fora, depois o que tá dentro. Então, o som, foca no som, em um som. Decide um som pra você focar. Depois, uma sensação que você tá tendo. E depois, a gente pode ver uma cor. Ou escolher alguma coisa, sabe? Eu gosto de escolher uma cor, porque daí é mais simples, eu consigo encontrar rápido. Sei lá, ai, nossa, eu vou escolher o vermelho. E eu decido focar em tudo que é vermelho, naquele momento. Porque daí isso me ajuda a voltar pra realidade, sabe? Essa é, assim, emergência, entendeu? É quando eu tô muito obsessiva nos meus pensamentos sobre alguma coisa, aí eu foco nisso e aí eu consigo voltar pra realidade, porque eu consigo observar o mundo externo, e não tanto só o meu mundo interno e a percepção que eu tenho do mundo externo com o meu mundo interno todo bagunçado. Não, entendeu? Eu olho primeiro pra fora. E aí eu consigo depois me questionar sobre o quanto aquele pensamento tá dentro da realidade ou não e tudo mais. Mas isso é quando você estiver mais obsessivo com alguma coisa, quando for algo muito importante pra você, quando for uma coisa mais difícil. Então, essa é uma técnica que realmente funciona, assim, pra mim. E a outra técnica é o do tempo limitado. Então, porque a ideia aqui não é te dizer, não, você pensar sobre os seus pensamentos é um problema. Não pense sobre os seus pensamentos, não, pense sobre os seus pensamentos. É importante você compreender o que te condicionou a pensar aquilo também, sabe? Existem pensamentos que, whatever. Mas existem pensamentos que você vai ter de forma mais recorrente. Por exemplo, porque eu não tô querendo só falar de pensamentos que são difíceis. Nossa, eu pensei uma coisa aqui ruim, sei lá. Nossa, minha família me odeia. Não, às vezes é um pensamento muito besta, sei lá. No meu aniversário sempre chove. Eu já ouvi isso. No meu aniversário sempre chove. Parece uma coisa simples. Mas aquilo pode ser muito torturante quando você pensa sempre isso. No meu aniversário sempre chove. E aí no outro ano, meu aniversário sempre chove. E no outro ano, meu aniversário sempre chove. Então isso começa a ser meio torturante. Começa a ter uma sensação, às vezes, da pessoa de, sei lá, nesse caso específico, de tipo assim, nossa, eu sou tão ruim que no meu aniversário até chove. Eu nunca consigo comemorar meu aniversário, eu não sou importante. Ai, Clarissa, mas isso é muito exagerado. Gente, a gente é exagerado. Seres humanos são exagerados. E quando a gente começa a refletir demais sobre as coisas, aí a gente exagera tudo que era inerente de significância. Começa a ter muita significância. E aí fica muito intensa a coisa e é difícil controlar. Então é sobre isso que eu tô querendo dizer. Pensar sobre seus pensamentos é importante, porque você deve compreender de onde veio esse pensamento, de onde veio a ideia de que sempre chove no meu aniversário. De onde surgiu isso? Da voz da minha mente? Do nada? O que aconteceu? Teve algum aniversário que não foi muito legal? E aí tava chovendo? Sei lá, qualquer coisa. É importante você refletir sobre isso. Mas também é importante perceber que você não deve passar sua vida refletindo sobre isso. Senão você não vive a vida. A vida vai, e você tá ali pensando sobre ela. E normalmente nossos pensamentos, eles são negativos. Normalmente, eles são negativos. É complicado. Mas é porque a gente já tá tentando se defender de uma coisa que nem existe. Entende? A gente já tá se punindo. Então,
A janela do tempo limitado, o tempo limitado, pronto. O tempo limitado de pensar, pensamento limitado, pronto. Pensamento em tempo limitado, vou pensar um nome melhor pra isso. Mas é você tirar um tempo do seu dia, ou da sua semana, o que der. E você parar pra pensar. Literalmente, tipo, de maneira mais responsável e mais consciente. Porque o ruim desse tipo de coisa, dessa ruminação, é que ela não é muito consciente. Então ela vai meio se embolando toda. Então, fazer isso de maneira consciente, parar pra pensar. Eu gosto de fazer isso, como eu sempre falo aqui, escrevendo. É uma coisa que me ajuda muito. Colocar pra fora as coisas que estão na minha cabecinha, escrevendo, me ajuda a organizar. Porque a organização mental pra eu escrever, ela é complexa, gente. O ato de escrever é um ato muito complexo. Eu preciso de motor, sabe? Eu preciso de uma informação motora que vai passar pro meu sistema dorsal, da minha medula, e vai passar pra meus nervos motores, enfim. É toda uma coisa muito, muito complexa, sabe? Eu tenho que pensar sobre a coisa, aquela coisa tem que passar uma informação, essa informação tem que descer, passar, até chegar aqui, isso tudo é muito rápido. Mas mesmo assim, existe uma organização mental na escrita que é muito importante. Escrever é um ato cognitivo extremamente necessário. Então, assim, não é mais opcional. Vamos escrever sim. Ah, não quero saber. Vai escrever. Porque, assim, realmente ajuda muito a organizar. Naquele momento que você tá escrevendo, você tá utilizando muito da sua capacidade mental. Então, assim, utilize. Ah, não tenha preguiça, por favor. Não é por favor, é obrigação. Vai fazer. Ah, mas vai fazer. Tá bom? Agora vai ter que fazer, decidir que você vai ter que fazer, então você vai fazer. Você tá aqui 26 minutos e vai fazer isso. Tá? Beijo. Então, você vai pegar e vai escrever. Escreve. Escreve o que você tá pensando mesmo, sabe? Rumina sobre a coisa ali. E faz isso com um tempo limitado. Porque daí você consegue duas coisas. Primeiro, você consegue observar o que de fato importa. Porque às vezes você vai chegar à conclusão de que, tipo assim, nossa, nada a ver. E a outra é que você sabe que você vai ter pra onde voltar. No sentido de que você vai, muitas vezes, nesse processo de tentar não ficar pensando demais, você vai se ver numa ideia de perder o controle. Eu sei. Você vai. E é difícil. Porque a gente quer muito controlar as coisas pra garantir que tudo vai ficar bem. Mas, isso não é bom. A gente já viu aqui. E aí você vai. Mas você vai ter essa sensação, né? De, eu tô perdendo um pouquinho o controle aqui da coisa. Eu não sei mais o que tá por vir. Que bom. Mas assusta. E aí, você com isso sabe que você vai ter um outro momento que você vai voltar conscientemente pra pensar sobre aquilo de novo. Eu vivi esse momento, acabou esse momento, agora eu vou tentar ao máximo me focar no momento presente, me focar na realidade, me focar no que de fato tá acontecendo, retirar tanta significância que eu tô dando pra isso aqui, deixando tudo tão reativo, tão extremo, tão sensível. Pronto. E aí depois eu vou voltar. Porque eu vou ter de novo um tempo pra isso. Não é uma coisa que eu tenho que excluir da minha vida. Porque tudo que a gente tenta excluir demais da nossa vida, a gente acaba quase mais atraindo aquilo pra nós. Então, não funciona muito. Então, ter mesmo essa ideia de que eu tenho um espaço delimitado pra utilizar a minha metacognição de uma maneira muito positiva e muito construtiva. Entende? Porque se não tá construindo, então a gente não tá falando de Deus. Então a gente não tá falando de algo bom. Nós estamos falando de algo ruim. Então, estamos falando de ansiedade, de medo, de resistência, enfim, todas essas coisas. Mas não estamos falando de Deus, definitivamente. Porque Deus é amor. E amor não tem medo. Porque não tem punição. Então, keep calm. Ok? Então, utiliza esse espaço, esse momento, pra realmente pensar sobre os seus pensamentos. De maneira mais consciente, de maneira mais clara, de maneira mais precisa. E sai dele. Acaba esse tempo. Depois volta. Tá tudo bem. Você só vai estar tirando um tempo pra não pensar. Não pensar. E aí você vai ver, cara, juro que vai ser muito bom. Eu sei que parece assustador, mas é bom, porque você vai começar a viver. E aí eu te juro, eu juro pra você que o próximo momento da sua vida mais feliz vai estar aí. Vai estar nesse momento de não pensar muito. Tá bom? Então é isso que eu queria falar. Vamos trabalhar a nossa metacognição? Vamos! Agora você vai também sair daqui falando um nome mais bonitinho. Sobre pensar. Então, vamos utilizar a nossa metacognição da maneira que ela nasceu para ser utilizada, que é pensar, refletir, viver. Tá bom? É isso. Espero que você fique bem e que você já esteja bem. E que de alguma forma eu possa ter te ajudado aqui. E que se alguém precisava ouvir isso, eu espero que você tenha tido ouvidos pra ouvir. Então é isso, ó. Um beijo, que agora eu vou tomar um banho.